Carl Sagan e a importância da ciência na sociedade. A ciência, como uma ferramenta para compreender o mundo, é ao mesmo tempo poderosa e imperfeita. No trecho que segue, Carl Sagan explora o papel da ciência como um método de investigação que combina imaginação e rigor, destacando sua capacidade de corrigir erros e evoluir continuamente. Ele reflete sobre o impacto da ciência na sociedade, comparando-a à democracia e enfatizando sua importância para a tomada de decisões informadas em um mundo em constante mudança. Além disso, Sagan discute a necessidade de equilíbrio entre ceticismo e abertura, a inevitabilidade da incerteza no conhecimento humano e os desafios de compreender e aceitar as verdades que a ciência revela, especialmente quando estas confrontam nossas crenças ou desejos. A ciência está longe de ser um instrumento perfeito de conhecimento. É apenas o melhor que temos. Nesse aspecto, como em muitos outros, ela se parece com a democracia. A ciência, por si mesma, não pode defender linhas de ação humana, mas certamente pode iluminar as possíveis consequências de linhas alternativas de ação. O modo científico de pensar é ao mesmo tempo imaginativo e disciplinado. Isso é fundamental para o seu sucesso. A ciência nos convida a acolher os fatos, mesmo quando eles não se ajustam às nossas preconcepções. Aconselha-nos a guardar hipóteses alternativas em nossas mentes, para ver qual se adapta melhor à realidade. Impõe-nos um equilíbrio delicado entre uma abertura sem barreiras para ideias novas, por mais heréticas que sejam, e o exame cético mais rigoroso de tudo, das novas ideias e do conhecimento estabelecido. Esse tipo de pensamento é também uma ferramenta essencial para a democracia numa era de mudanças. Uma das razões para o seu sucesso é que a ciência tem um mecanismo de correção de erros embutido em seu próprio âmago. Alguns talvez considerem essa caracterização demasiado ampla, mas para mim, toda vez que fazemos uma autocrítica, toda vez que testamos nossas ideias no mundo exterior, estamos fazendo ciência. Quando somos indulgentes conosco mesmos e pouco críticos, quando confundimos esperanças e fatos, escorregamos para a pseudociência e a superstição. Toda vez que um artigo científico apresenta alguns dados, eles vêm acompanhados por uma margem de erro, um lembrete silencioso, mas insistente, de que nenhum conhecimento é completo ou perfeito. É uma calibração de nosso grau de confiança naquilo que pensamos conhecer. Se as margens de erro são pequenas, a acuidade de nosso conhecimento empírico é elevada, se são grandes, então é também enorme a incerteza de nosso conhecimento. Exceto na matemática pura, e, na verdade, nem mesmo nesse caso, não há certezas no conhecimento. Além disso, os cientistas têm em geral o cuidado de caracterizar o status verídico de suas tentativas de compreender o mundo, que vão desde conjecturas e hipóteses, que são altamente experimentais, até as leis da natureza, que são repetidas e sistematicamente confirmadas por muitas pesquisas sobre o funcionamento do mundo. Mas até as leis da natureza não são absolutamente certas. Pode haver novas circunstâncias nunca antes examinadas, dentro de buracos negros, por exemplo, ou dentro do elétron ou perto da velocidade da luz, em que até as nossas alardeadas leis da natureza caem por terra e, por mais válidas que possam ser em circunstâncias comuns, necessitam de correção. Os seres humanos podem ansiar pela certeza absoluta, podemos aspirar a alcançá-la, podemos fingir, como fazem os partidários de certas religiões, que a atingiram. Mas a história da ciência, de longe o mais bem-sucedido conhecimento acessível aos humanos, ensina que o máximo que podemos esperar é um aperfeiçoamento sucessivo de nosso entendimento, um aprendizado por meio de nossos erros, uma abordagem assintótica do universo, mas com a condição de que a certeza absoluta sempre nos escapará. Estaremos sempre atolados no erro. O máximo que cada geração pode esperar é reduzir um pouco as margens dele e ampliar o corpo de dados a que eles se aplicam. A margem de erro é uma autoavaliação visível e disseminada da confiabilidade do nosso conhecimento. Vêem-se frequentemente margens de erro nas pesquisas de opinião pública, uma incerteza de mais ou menos 3%, por exemplo. Imaginem uma sociedade em que cada discurso nas atas do Congresso, cada comercial de televisão, cada sermão tivesse uma margem de erro anexa ou algo equivalente. Um dos grandes mandamentos da ciência é: desconfie dos argumentos de autoridade. Sendo primatas, e portanto dados a hierarquias de poder, é claro que os cientistas nem sempre seguem esse mandamento.
Um número muito grande desses argumentos se mostrou dolorosamente errôneo. As autoridades devem provar suas afirmações como todo mundo. Essa independência da ciência, sua relutância ocasional em aceitar o conhecimento convencional, a torna perigosa para doutrinas menos autocríticas ou com pretensões a ter certezas. Uma vez que a ciência nos leva a compreender como o mundo é na realidade, em vez de como desejaríamos que fosse, suas descobertas podem não ser, em todos os casos, imediatamente compreensíveis ou satisfatórias. É possível que tenhamos um pouco de trabalho para reestruturar a nossa mentalidade. A ciência é muito simples. Quando se torna complicada, em geral é porque o mundo é complicado, ou porque nós é que somos complicados. Quando nos afastamos assustados da ciência, porque ela parece difícil demais, ou porque não fomos bem ensinados, abrimos mão da capacidade de cuidar de nosso futuro. Ficamos privados dos direitos civis. A nossa autoconfiança se deteriora, mas quando ultrapassamos essa barreira, quando as descobertas e os métodos da ciência se tornam claros para nós, quando compreendemos e empregamos esse conhecimento, sentimos uma profunda satisfação. Isso vale para todo mundo, mas sobretudo para as crianças, nascidas com vontade de conhecer, cientes de que devem viver num futuro moldado pela ciência, mas frequentemente convencidas em sua adolescência de que a ciência não é para elas. Sei pessoalmente, tanto por terem me explicado a ciência como pelas minhas tentativas de explicá-la aos outros, o quanto é gratificante quando a compreendemos, quando os termos obscuros de repente adquirem sentido, quando entendemos afinal do que se trata, quando maravilhas profundas nos são reveladas.